melhor explicar aqui para vocês a teoria do conhecimento de Platão, nós vamos usar o mito da caverna. Qual que é a diferença entre o pensamento de Sócrates para o de Platão? Sócrates elaborou um método filosófico, ironia e maiêutica, ou seja, Sócrates elaborou um caminho para nós conseguirmos chegar ao conhecimento. Platão não. Platão já elaborou toda uma teoria do conhecimento, ele foi além de Sócrates nesse aspecto. E como que Platão elaborou a sua teoria do conhecimento? Então, para melhor explicar isso, Platão escreveu um mito chamado Mito da Caverna, ou Alegoria da Caverna. Alegoria é o quê? Eu dizer de outro modo aquilo que eu quero explicar, né, de modo abstrato. E o mito é um importante aliado de Platão aqui para explicar a sua teoria das ideias, a sua teoria do conhecimento. E esse mito da caverna ele pode ter diversas interpretações. O que nós vamos utilizar aqui no momento é a teoria do conhecimento de Platão. Para isso, vamos entender um pouco essa história do mito da caverna. O Platão, na obra República, escreve esse mito da caverna que ali tem Sócrates e Glauco dialogando entre eles. Então, imaginemos o seguinte, para Platão, imaginemos o seguinte, quando ele cria esse mito, imaginemos que existem pessoas que estão acorrentadas no interior de uma caverna. Eles nasceram no interior dessa caverna, né? De tal modo que eles só conseguem enxergar a parede ao fundo, da frente deles lá, né? E como eles só conseguem enxergar a parede de fundo, o que tem dentro dessa caverna? Essa caverna tem um muro. Atrás do muro existe uma fogueira, e entre a fogueira e o muro existe um caminho. E os homens estão depois do muro, estão acorrentados, pescoço, braços e também as suas pernas. Nesse sentido, o Platão ele continua o texto dele analisando da seguinte forma: imaginemos esses homens que estão aprisionados. Pessoas passam por esse caminho, carregam todo tipo de objetos sobre suas cabeças e esses objetos transpõem o muro, fica acima do muro. O que vai acontecer? A fogueira que está atrás do muro vai projetar sombras desses objetos na parede de fundo, da qual os homens vão conseguir enxergar. Quais homens? Os que estão acorrentados no interior da caverna. Então, como eles conseguem enxergar somente o fundo da caverna, a parede do fundo, eles vão enxergar o quê? Somente a sombra dos objetos. E eles vão tomar esses objetos como reais, como aquilo que existe realmente. Eles não vão conseguir visualizar os objetos nos quais o fogo faz projetar as suas sombras. Aí o Sócrates, o Glauco fala o seguinte, ó: trata-se de um quadro estranho e de estranhos prisioneiros. Aí o Sócrates diz o seguinte: eles são como nós. Acredita que tais homens tenham visto de si mesmo e de seus companheiros outras coisas, que não as sombras projetadas pelo fogo sobre a parede da caverna que se encontra diante deles? Né? O Glauco acaba concordando aqui com Sócrates. Agora, imaginemos o seguinte, o Sócrates diz aqui, ó: mas nessas condições, se pudessem conversar um com os outros, não supões que julgariam estar se referindo a objetos reais ao mencionar o que vem diante de si? O Glauco, necessariamente. Ou seja, quando esses homens que passam por esse caminho carregando esses objetos por suas cabeças, quando esses homens conversam, quem que aqueles prisioneiros que estão acorrentados no interior da caverna vão achar que estão conversando? Eles vão achar que são aquelas sombras que estão conversando. E não os homens. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar o que está atrás dele, porque eles estão o quê? Amarrados, presos a grilhões. Grilhões o quê? Correntes, né? E eu vou continuar a história aqui numa segunda parte do vídeo.